Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E no programa de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre ações da UFSM durante a crise climática de maio de 2024. No momento mais difícil da história recente gaúcha, a universidade esteve presente realizando ações de extensão para auxiliar a comunidade acadêmica e de Santa Maria. Para entender melhor quais foram as ações realizadas por meio da extensão universitária, hoje eu recebo aqui no TV Campus Entrevista a pró-reitora adjunta de extensão, Jaciele Vidor-Cel. Eu sou Victor Souza, estudante de jornalismo, e hoje nós recebemos a pró-reitora adjunta, Jaciele. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui para conversar, principalmente sobre a extensão universitária, que nos é tão querida e tão cara aqui na nossa universidade. Perfeito. Para começar a nossa conversa, como a UFSM se organizou internamente de forma emergencial para responder às enchentes ali logo nos primeiros dias e para ajudar a população tanto universitária, tanto de Santa Maria? Bom, a UFSM ela teve diversos desafios, né, assim como toda a comunidade do Rio Grande do Sul, em diversas e diferentes frentes de atuação, né? Então, foram demandas vinculadas à infraestrutura da própria universidade, a questão das aulas, né, de manutenção, de suspensão, de evacuação do campus. Tivemos também todo o episódio com o nosso arquivo geral da UFSM. Então, foram diversas frentes, diversas formas de atuação nesse momento. E também tivemos essa organização, ou essa necessidade de resposta pelo viés da extensão universitária à comunidade, tanto de Santa Maria quanto do entorno aqui do município de Santa Maria e também a nível de estado, né? Então, foi um momento bastante difícil, bastante desafiador, né, para todos, né? Eu acho que a gente passava por uma autoconfiança, né, de ter conseguido superar a pandemia, né, alguns anos anteriores, e fomos pegos, sim, de surpresa também por esse episódio, ainda que havia toda uma previsão, toda uma indicação, né, inclusive do nosso curso de meteorologia da UFSM, mas foi um momento de surpresa, né, desafiador e que só foi possível de superar e de organizar pelo viés da coletividade, assim, da solidariedade e desse trabalho coletivo que foi instituído, né, dialogado dentro da UFSM para essas ações. Então, dentro do que toca à Pró-Reitoria de Extensão, das ações de extensão, nós tivemos várias emergências, né, e de primeiro momento nós organizamos dentro da Pró-Reitoria de Extensão, né, as pessoas que estavam dispostas, disponíveis, porque todos os servidores também tinham as suas necessidades, né, a sua situação de vulnerabilidade também, e todos que nós, inclusive, brincávamos, né, todo mundo que estava com os pés secos naqueles dias, se uniu para pensar e propor algumas ações, né, algumas estratégias. A primeira delas foi de caráter bastante assistencial, né, emergencial. Depois a gente conseguiu articular um pouco melhor em uma rede de projetos, até chegar no final em editais e processos um pouco mais coesos e ações mais contínuas nesses territórios, né? Mas esse primeiro momento ele foi muito de identificar os parceiros, né, as entidades que são parceiras dos projetos de extensão. Nós temos mais de 200 entidades que recebem ações de extensão, então verificar se estavam bem, do que precisavam, né, e aí precisavam de muita coisa. Então, nesse primeiro momento, foi bastante de cuidado, né, de busca pelas parcerias, pelas entidades parceiras, para identificar quais ações e quais as prioridades que a gente teria que ter, né, naquele momento, né? Além, é claro, de um olhar para a nossa comunidade acadêmica, principalmente estudantil, que foi a que mais se mobilizou e que mais arregaçou as mangas, assim, para auxiliar naquele momento. E como foi criada o programa UFSM Solidária Cidadã e quais foram as principais ações feitas por eles? Isso. O programa UFSM Solidária Cidadã, ele já foi
um segundo momento dessas ações do momento da calamidade, né? A primeira, como eu comentei, foram de ações mais pontuais, né? Nós temos, por exemplo, as comunidades indígenas e quilombolas aqui de Santa Maria, da região da Quarta Colônia, elas foram as comunidades mais impactadas, né? As mudanças climáticas, os impactos ambientais, eles têm impactos diferentes na comunidade, dependendo da vulnerabilidade desses grupos, né? Então, comunidades ou entidades que têm uma vulnerabilidade maior, ela tem um impacto maior, negativo, nesses momentos, né? Então, essas comunidades, elas não tinham acesso à água potável, elas não tinham acesso a alimentos, elas não tinham acesso físico, né? Então, nós contamos muito com o apoio aqui do nosso núcleo de transporte também, que é um viés fundamental para a extensão universitária acontecer, né? Termos transporte para chegar. Então, as nossas ações iniciais, as primeiras, elas foram muito direcionadas para essas comunidades, com ações bastante assistencialistas, né? Porque era o que precisava. Esses parceiros estavam com necessidades, com urgências, e nós, na universidade, estávamos conseguindo atender, né? Com doações, com campanhas. Então, a gente fez uma central de arrecadação no prédio da reitoria. Desenvolvemos algumas ações nos abrigos, né? E essas ações, elas eram tanto de acompanhar o processo de triagem, de distribuição, até campanhas, depois já no FSM Solidária Cidadã, campanhas de violência de gênero dentro dos abrigos. A nossa orquestra, ela se apresentou nos abrigos, tanto para quem estava abrigado, quanto para as equipes que estavam trabalhando, que estavam completamente exaustas, né? Então, essa coisa da música, da dança também, tivemos grupos de dança que desenvolveram ações, trazem uma outra perspectiva e um outro afago, né, para essas pessoas que estavam tão sensíveis naquele momento, né? Também tivemos, dentro desse programa UFSM Solidária e Cidadã, todo um olhar para os nossos estudantes na questão do seguro, né? Então, nós estávamos com os nossos estudantes em áreas de risco, muitas vezes, ou expostas a situações que não são costumeiras, né, do nosso dia a dia. Então, uma ação da universidade, né, estimulada, provocada pela Pró-Reitoria de Extensão também, foi a garantia de seguro para 100% dos nossos estudantes naquele período, para ter uma garantia, né, uma segurança de quem estava se voluntariando naquele momento. E, na sequência, nós conseguimos instituir uma instrução normativa que regulamentava a bolsa do estudante extensionista cidadão, né? Então, para que esse estudante que estava indo até as comunidades desenvolver alguma ação, além de estar segurado, que ele também recebesse uma bolsa de incentivo, porque às vezes acabava gastando com transporte, com uma alimentação, que não era do cotidiano, né? Não é dentro do esperado. Então, foi uma maneira também de estimular, né? E de compensar essa ação dos nossos estudantes e servidores, né? No caso da bolsa só para estudante, para que se engajassem nessas causas, né? Passado esse primeiro momento de ações bem pontuais de assistência mesmo, a gente consegue construir um programa que é o FSM Solidária e Cidadã. E esse programa, ele agregou, e na sequência se criou essa rede, né? Mas agregou quase 180 ações de extensão que foram desenvolvidas, tanto aqui em Santa Maria, quanto nos territórios da Quarta Colônia, alguma coisa em Caçapava também, nos municípios aqui próximos, né? Então, nós tivemos aí 180 ações acontecendo nesse período, que elas tiveram uma intensificação nos 3 meses pós-calamidade, né? Então, esse era o prazo dessas ações, para essas ações acontecerem. E aí nós tivemos, de novo, né, ações tanto da área da psicologia, da pedagogia, junto aos abrigos ou às comunidades mais atingidas, a questão da geologia, né, de identificar as áreas de riscos, de dar um suporte, de orientar, ações da meteorologia e outras que seguiam ainda com as doações, né, porque foi um período bastante crítico até essas comunidades conseguirem se restabelecer, demorou um pouquinho, né? Então, essas foram as ações do UFSM Solidária e Cidadã num médio prazo, assim. E aí, pensando
Em ações a longo prazo, foi lançada, então, uma chamada dentro da universidade que se inspirou no projeto Rondon, né? No início, inclusive, chamava de Rondonzinho, mas acabou saindo como uma chamada pública do Reconstrução RS, que, então, era para ações de maior tempo e em maiores distâncias, né? Então, com operações, a Operação Zero, por exemplo, foi no município de Sinimbu. Então, a primeira expedição sai da UFSM para conhecer e fazer um diagnóstico do município, identificando quais eram as prioridades, se era infra, se é a questão da educação, se são nas escolas, se é saúde, se é auxílio no cadastramento das pessoas nos programas de benefício do governo, né, tanto estadual quanto federal naquele momento. Então, teve, pelo menos em 10 municípios, essa ação, né, do Reconstrução RS, de várias visitas, né? Uma com equipe para diagnosticar, volta para a universidade, convida os estudantes, monta uma força-tarefa, a estratégia, volta para o lugar, passa 2, 3, 5 dias desenvolvendo as ações e encerra, né, retornando de novo aqui para o campus sede. Então, nós tivemos aí dezenas de pessoas, né, de extensionistas envolvidos nessas ações. E tudo isso que eu estou falando, né, essa quantidade, essa diversidade de ações, ela só foi possível porque a comunidade acadêmica da UFSM se sensibilizou também e se motivou para desenvolver essas ações, né? No Reconstrução, na chamada, nós tivemos várias iniciativas que também bastante diversas, né? Desde reflorestamento, a questão das nascentes, de áreas protegidas, de reflorestamento, da questão da agricultura, do plantio, né? Então, teve uma gama de ações, várias ações também nas escolas, né? As comunidades escolares, elas estavam bastante abaladas. Então, o retorno das aulas nas escolas foi um retorno a um lugar estranho e que precisou de muito suporte pedagógico e psicológico também, e que a UFSM esteve presente em vários desses espaços. Com certeza. E qual que é a importância da extensão universitária em períodos de crise? E isso, eu digo, desde a pandemia até a crise climática do ano passado, o que vocês já aprenderam de que a UFSM, a extensão universitária, pode auxiliar nesses momentos? Eu acho que esses momentos de crise, eles reposicionam não apenas a extensão, mas a universidade na sociedade, né? A gente passou, né, por um período em que a universidade pública foi colocada muito à prova, né? Ela foi questionada, ela foi colocada em xeque, né, do seu valor. E eu acho que esses momentos, eles nos trazem, nos colocam, né, de volta num lugar de importância perante a comunidade, né? Foram nesses momentos que a ciência teve o seu reconhecimento, tanto na pandemia, né? O desenvolvimento das vacinas, as medidas de proteção, de cuidado, os atendimentos, né? Então, a pesquisa brasileira hoje, ela acontece, na sua maior parte, dentro das universidades públicas, e toda a ciência que é produzida, em algum momento, ela é uma devolutiva para a sociedade, né? Então, como eu estava falando, desde a questão da saúde pública numa pandemia, quanto a questão do serviço geológico, da indicação de áreas de risco, de gerenciamento de planos diretores, da importância do planejamento, da questão da meteorologia, da previsão, de que quando a ciência aponta dados, quando a universidade aponta os dados, existe, né, uma história e os pesquisadores se debruçaram sobre isso. E muitas vezes esse discurso, essa narrativa, não se dá importância a isso. E aí são nesses momentos que a comunidade, sejam os meios de comunicação, sejam a comunidades, entidades em geral, elas passam a olhar para a universidade de novo com um olhar de atenção, de importância e de respeito, né, ao que é feito dentro da universidade. E aí toda essa interação entre universidade e comunidade, no nosso entendimento, é através da extensão universitária, né? Não é exclusiva, como eu falei,
a ciência ela é produzida aqui dentro, né? E a partir do momento que se chegam aos resultados dessa ciência, é preciso compartilhar isso com a comunidade externa e também é preciso buscar na comunidade, muitas vezes, quais são os nossos problemas de pesquisa. Então, de fato, às vezes essas crises, é claro que elas trazem consigo uma gama infinita de problemas, né? A gente não deseja isso, mas ela acaba reforçando a importância e o papel da extensão universitária dentro da universidade e da universidade perante a sociedade. Então, nós estamos passando hoje por um processo de implementação da extensão nos currículos de graduação, né? Então, todos os cursos precisam ter pelo menos 10% da sua carga horária em ações de extensão. Então, a gente também percebe que esses espaços criados durante esses momentos de crise, eles podem seguir, né? E seguem acolhendo as nossas ações de extensão, que são agora obrigatórias dentro da carga horária dos estudantes. Nós sabemos que o pós-enchente ele é tão crítico quanto o momento de emergência. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o que o UFSM está fazendo agora para auxiliar essas pessoas que foram afetadas, mas a senhora pode destacar 1 ou 2 projetos que continuam auxiliando a comunidade? Nós temos algumas ações que seguiram, né? Os nossos programas, eles tiveram um prazo de fim, né, no ano passado. Como eu falei, tiveram 3 momentos, né? O primeiro bastante emergencial, o segundo para ações de até 3 meses pós-calamidade e o terceiro momento foi até o final do ano passado, então em torno de 7, 8 meses de ações. Esses momentos, eles acabam aproximando a universidade da comunidade e criando espaços de diálogo com esses grupos, né? E uma das diretrizes da extensão universitária é de que a gente não construa um projeto dentro das nossas salas e apenas leve para a comunidade, que esse projeto seja construído em conjunto com essa comunidade. E esse momento, o ano passado, né, o pós-calamidade, ele proporcionou esse contato, né? Todos os relatos, né, dos estudantes, dos extensionistas que participaram das ações no ano passado trazem essa questão assim de nossa, eu consegui conversar, eu vi o quanto eles estavam sensíveis, ou eles perguntavam, amanhã tu volta? Né? Então, assim, de fato criar um laço entre os grupos de estudos, de pesquisas da universidade com os grupos da comunidade. E nós tivemos, posterior a isso, 2 iniciativas, talvez, que possam servir de exemplo, assim, que uma é um projeto de afroturismo, que vai continuar, está em processo de consolidação no Quilombo dos Martimianos, aqui em Restinga Seca, que foi um local que recebeu uma operação da nossa reconstrução RS. Então, nós tivemos um grupo de 30 estudantes docentes que foram até lá, desenvolveram as ações, atenderam as emergências e que agora, com o apoio dos ministérios, né, Ministério da Igualdade Racial, vai haver uma continuidade através de uma transferência de valores, de recursos, para que se desenvolva o potencial desse quilombo aqui de Restinga Seca, para que ele possa, então, gerar renda a partir do que ele produz, né, da identidade que existe ali. Então, a gente vem construindo, né, já elaborou um plano de trabalho, deu todo o suporte para isso, e é muito provável, né, que vá continuar e a gente vai seguir acompanhando essa comunidade em projetos, tanto esse do afroturismo, quanto outras ações que foram desenvolvidas ali. E, à esteira disso também, no ano passado, nós tivemos um edital que foi fomentado pela CAPES, que é o ProExt PG, que é a extensão na pós-graduação. Então, nós tivemos 10 projetos selecionados na UFSM, e um deles, em especial, faz dá continuidade a esse acompanhamento pós-calamidade, pós-enchentes, nos municípios da Quarta Colônia. Né? Então, de fazer uma escuta, de fazer um acompanhamento nas escolas, como eu falei, que é onde a vida social e coletiva ela volta com mais rapidez, com maior urgência. Né? Então, são grupos e projetos que seguem acontecendo. Esse programa foi contemplado, esse projeto, e ele vai agora até final do ano que vem ainda estar em andamento e
segue falando sobre a questão da comunicação, entender as mudanças climáticas, quais são os impactos, quais são as medidas mitigatórias, né? Como reduzir o impacto disso. Então, são ações que seguem acontecendo em diversos espaços e principalmente nas escolas da Quarta Colônia. Perfeito. E agora, já se encaminhando para o final da nossa entrevista, tem alguma ação de extensão da UFSM que seja focada nessa questão das mudanças climáticas, de auxiliar, de levar o conhecimento, por exemplo, a comunidades escolares? Nós temos, felizmente, diversas ações, né, que tem esse viés. Cada área do conhecimento vai se apropriar da temática das mudanças climáticas de uma forma, né? Como eu falei, nós temos um grupo do curso de psicologia aqui da UFSM que desenvolve um trabalho muito próximo à escola em que estudava a vítima do deslizamento aqui de Santa Maria. Então, esta escola, ela sofreu um impacto maior, né? Ela teve uma perda de uma vida, né? Que foi a estudante mais a sua mãe. E essa comunidade escolar, ela está impactada de uma forma diferente. Então, isso é sobre mudanças climáticas, mas desde a perspectiva da psicologia, né? Nós temos outros projetos dos cursos da biologia, que falam muito sobre as questões da fauna, da flora, da importância da manutenção desses espaços, dos ecossistemas, para que a gente consiga reduzir esses impactos, né? Nós tivemos ações também do próprio Jardim Botânico, né, que foi no município de Paraíso do Sul, de identificação dessas espécies, da importância para restaurar o solo que foi levado pela chuva. É preciso que tenha uma floresta nativa. Então, assim, nós temos diversos projetos em diferentes frentes, né, tanto outras ações vinculadas à área das tecnologias, né, que teve todo um conserto dos equipamentos que foram impactados, né, e foram que estragaram, né, durante essas enchentes. Então, que acabou tendo uma continuidade, e isso é tratar da consequência, mas também é falar sobre mudanças climáticas. E isso sem falar, né, na questão do curso de meteorologia e de diversas outras áreas vinculadas às ciências naturais que fazem esse acompanhamento. A equipe do Departamento de Geociências, né, os geólogos também que seguem acompanhando os planos diretores, identificando áreas de risco, com apoio do Ministério, das cidades também e com a Prefeitura de Santa Maria. Então, é uma infinidade de possibilidades, de projetos que seguem, felizmente, acontecendo. E tivemos também frustrações, né? A gente, enquanto universidade, contribuiu para a elaboração de diversos projetos em escalas maiores a nível de Estado, né, para dar suporte ao governo do Estado na recuperação do pós-calamidade, mas que acabaram não sendo contemplados, né? Foram vários projetos a nível estadual, a gente submeteu, né, indicou, e o governo do Estado acabou elegendo alguns projetos. É claro, a gente entende também que não tem como financiar todos, né? E tivemos aí várias ações vinculadas ao CARE, né, ao grupo aqui da universidade que também se debruçou sobre isso, a projetos mais de maior escala e mais duradouros, assim, que poderiam ter sido implantados desde que tivesse um financiamento, mas que acabou não acontecendo. Perfeito. Pró-reitora adjunta, queria agradecer a senhora pelo seu tempo, pela nossa conversa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito importante poder compartilhar essas ações de extensão da universidade, compartilhar a extensão, né? E, como eu disse, assim, sou porta-voz de diversas pessoas que desenvolvem as ações de extensão, né? A gente tenta, enquanto pró-reitoria, criar as condições, né? Mediar, garantir a segurança, garantir que a extensão, ela de fato seja transformadora para essas comunidades. E tudo isso que acontece, essas diversas ações, elas só existem, né, porque nós temos uma comunidade acadêmica engajada e que entende o papel e a função social da universidade. Perfeito. O TV Campus Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode nos assistir no canal do YouTube da TV Campus ou no canal 15 da NET Santa Maria, no seu tocador de áudio favorito ou a qualquer momento na programação das rádios Universidade.
Eu fico por aqui e até semana que vem. Até mais!